Vamos lá, gente. Último exercício, tá? O exercício 5 que eu comentei com vocês. E ele é um pouco mais complexo, mas não complexo de cálculo, mas complexo de entendimento, tá? Vamos ler o exercício primeiramente, tá? É um exercício do Enem, tá? Os exercícios do Enem, geralmente, eles são mais complexos de se compreender, tá? Às vezes eu até brinco, falo, né, que o Enem é mais uma prova de resistência do que uma prova de conhecimento, né? Porque tem 90 questões no dia, 90 questões no outro final de semana, fora a redação, tá? E as suas questões são muito complexas, muito compridas de se entender. A hora que você chega no final, né, você já esqueceu o que está escrito no começo. Por isso, principalmente no Enem, sigam as dicas que eu sempre dou aqui no caso, né, de separarem as informações primeiro, separarem os dados, né, as partes importantes, você grifa, tá? Aí, mas eu sempre aconselho separar os dados, né, do que grifar, tá? Eu aconselho separar os dados. Mas aí você encontra, né, na hora de você estar preparando a prova, de você estar fazendo a prova, qual é a melhor maneira que você vai fazer, beleza? Então vamos ler o exercício. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desaceleração, aumentando a possibilidade de acidentes que ocorrem em razão ao seu tempo de reação. Tá? Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo desatento. Tá? Que está desatento porque ele está utilizando um celular. Eles aceleram seu carro inicialmente, ou seja, eles partem de um mesmo local a uma aceleração igual 1 metro por segundo ao quadrado, ou seja, os dois estão acelerando igualmente. Tá? Em uma resposta de emergência, né, ambos freiam com uma aceleração de 5 metros por segundo. Tá? É importante essa palavra, desaceleração, ou seja, em um momento eles estavam acelerando a 1 metro por segundo. Quando eles observaram uma emergência, tá? O que pode ser essa emergência? Né? Uma bola, um animal, uma criança entrou na frente. Isso é uma situação de emergência que faz com que a gente prise bruscamente nos freios. Tá? Então eles nos deu a informação que essa pisada de freio gerou uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Então, o motorista que estava na direção, atento ali, quando ele estava numa velocidade de 14 metros por segundo, tá? Ele pisou no freio. Tá? Então, ele começou a desacelerar neste instante. Entendam que ele iniciou a desaceleração no instante que ele estava a 14 metros por segundo. Tá? Em uma situação análoga, tá? O motorista desatento levou um segundo a mais, tá bom? Isso é importante que eu vou comentar no próximo slide para a gente entender isso aí, tá? Mas, tá? Ele demorou um segundo a mais para iniciar a frenagem, tá bom? E o que o exercício, principalmente, que ele quer saber? Qual que é o objetivo? Né? Ele quer saber a distância que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista atento, tá bom? Então, eu vou passar para o próximo slide, que lá eu desenhei para facilitar o entendimento, tá bom? Então, estamos aí, que nem eu falei para vocês. Deixa eu pegar minha caneta, tá? Ó, os dois motoristas, tanto atento quanto desatento, eles partiram do mesmo local, no mesmo instante, tá? Com uma aceleração igual. Qual que era a aceleração? 1 metro por segundo ao quadrado. Opa, esse quadrado ficou estranho. Tá? Ficou menos ruim. Tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Ambos andaram 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui, o atento, o azinho é de atento, tá? Nesse instante de 14 metros por segundo, né, que era a velocidade desse cara aqui, do atento, ele começou a pisar no freio, tá?
Esse cara aqui, ele demorou 1 segundo depois. Vamos lá, né? Vamos analisar ao invés de fazer conta, tá? Se eu demorei 1 segundo a mais e eu estava a 1 metro por segundo ao quadrado a cada de aceleração, significa que no instante de 1 segundo eu teria uma velocidade de 1 metro por segundo ao quadrado, 1 metro por segundo. No instante de 2 segundos eu teria uma velocidade de 2 metros por segundo, né? Até chegar no instante de 14 segundos eu tenho uma aceleração de 14 metros por segundo. Tá? Só deletar esse quadrado aqui, peraí. Tá errado esse quadrado ali. Tá? Essa é a minha velocidade ali. Ou seja, se eu demorei 1 segundo a mais, esse motorista desatento ele estava numa velocidade de 15 metros por segundo. Tá? Lendo o exercício, a gente tirou essas informações. Tá bom? O que a gente vai precisar calcular? Tá? A gente vai precisar calcular a distância que o motorista atento percorreu até parar, tá bom? A distância que o motorista desatento levou até parar, tá bom? E a gente vai precisar calcular essa diferençazinha de, do 14 por 15 segundos, porque aqui ele continua acelerando. Se ele continua acelerando aqui, significa que ele continua andando, tá? Então a gente vai precisar também calcular esse pedacinho aqui, que ele andou a mais do que o motorista, tá? Que o motorista atento. Então a gente vai precisar calcular essas três distâncias, tá? Quando eu tiver essas três distâncias, é só eu calcular a diferença entre a distância do carrinho atento, do motorista atento, com a distância do motorista desatento. Aí eu vou saber o quanto ele andou a mais do motorista desatento, tá? Então, até agora a gente só analisou as informações, tá? Então, até agora a gente não fez cálculo nenhum, tá? Então, e também anotou os dados, tá? As informações lá, que eu vou estar no próximo slide. Então, aqui nós temos os dados que a gente anotou, tá? No momento de aceleração, ambos estavam com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? No momento de frenagem, ambos estavam com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Por que tem esse negativo aqui? Se é uma desaceleração, né, e eu coloquei a minha aceleração como positiva, consequentemente minha desaceleração, que é contrária à minha aceleração, ela vai ser negativa. Tá? Vou até voltar aqui para a gente poder fazer essa análise. Tá? Então aqui eu estava com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A partir deste momento aqui, desses dois momentos, eu sofri uma desaceleração. O que é uma desaceleração? Eu comecei a forçar com que ele parasse. Então, é uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? E aqui também. 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ou seja, esses sinais estão opostos, tá? Então essa aceleração vai ser negativa, tá? Essa desaceleração. O motorista atento, ele iniciou a desaceleração a 14 metros por segundo e o motorista desatento a 15 metros por segundo. Tá? Pronto. Tá? Temos todos os dados, temos a maneira, temos lá os itens que a gente vai precisar calcular e agora vamos calcular eles. Primeiramente, vamos calcular esse espaço aqui. Tá? Esse primeiro espaço, vamos calcular ele aqui primeiro. Vou até colocar um númerozinho aqui para a gente mostrar que a gente está calculando ele agora. Tá? Então a gente vai calcular o espaço de desaceleração do motorista atento. Tá bom? Pegar o meu apontador aqui de laser. Então a gente vai usar a equação de Torricelli. Tá? Qual que é a minha velocidade final? Tá? Se ele vai parar, consequentemente a minha velocidade final é zero. Tá?
minha velocidade inicial, tá? Ou seja, no momento em que ele pisou no freio, qual que era a velocidade? Do motorista atento, tá, gente? 14 metros por segundo, tá? 2 vezes a aceleração. Atenção, não é a aceleração aqui que a gente está analisando, é a desaceleração. Tá? Então esse Azinho aqui a gente vai substituir por este menos 5 metros por segundo. Tá? E a variação do espaço, que é o que a gente vai encontrar. Então, aqui eu só faço os cálculos. 14 ao quadrado dá 196. Tá? 2 vezes menos 5 dá menos 10, não vai esquecer. Aqui eu vou ajeitar a minha fórmula, tá? O 196 estava positivo, ele foi para o outro lado negativo. O menos 10 estava multiplicando por ΔS, ele passou para o outro lado dividindo, tá? E eu só deixei o ΔS aqui no primeiro lado da igualdade somente para simplificar. Só para deixar do jeito que a gente está acostumado, tá? Então, ΔS 196 dividido por 10 dá 19,6 metros, beleza? Se tem alguma dúvida, pausa o vídeo aqui, tá? E reveja aí os minutinhos aí que a gente levou para entender até esse pedaço, tá bom? Agora, a gente vai calcular aqueles outros dois pedacinhos, tá? O pedacinho em que o motorista andou a mais, o motorista desatento andou a mais do que o motorista atento, né? Aquele pedacinho menor. E o motorista e o tempo de frenagem, né? Que no caso eu coloquei aqui como tempo de desaceleração, que é aquele tempinho um pouquinho maior, tá? Então, da mesma maneira que a gente calculou a desaceleração do motorista atento, vamos calcular já está mais ou menos aí na cabeça, a desaceleração do motorista desatento, tá? Ele também vai parar, tá? Então, a velocidade final também é zero. Velocidade inicial, o momento em que ele pisou no freio, tá? Não é 14, tá? Ele demorou um segundo a mais. Então, é 15 metros por segundo, que a gente viu lá na análise das informações, tá? Também ele desacelerou com uma desaceleração de 5, tá? Ou seja, menos 5. Aí eu vou fazer esse cálculo. 15 ao quadrado, 225. 5 vezes 2 também é 10. Tá? Os 225 estava positivo, passou para o lado negativo. O menos 10 estava multiplicando, ele passou para o outro lado dividindo. Então, eu consigo chegar no valor de 22,5 metros. Tá? Esse foi o momento de desaceleração do motorista. Tá? E agora a gente vai calcular aquele pedacinho que ele percorreu a mais, tá? Muita atenção nesse pedacinho aqui, tá? Porque eu não estou analisando todo o conjunto. Eu vou até voltar lá para vocês verem. Então, ó, eu não estou analisando tudo isso, tá? Todo esse pedaço e nem todo esse pedaço, tá? Eu estou analisando somente este pedacinho, tá bom? Ou seja, tá? Minha velocidade final naquele pedacinho é 15 metros, tá? 15 metros por segundo. A minha velocidade inicial naquele pedacinho, tá? É 14 metros, tá? Por quê? É daquele pedacinho do 14 segundos até o 15 segundos, tá? Então, nesse pedacinho aí, no instante 14, eu estava a 14 metros por segundo. Ele demorou um segundo a mais. Então, eu estava já a 15 metros por segundo. Então, é esse pedacinho. Velocidade inicial, 14. Velocidade final, 15. Tá? Muito atento a isso, senão vocês não vão entender. E neste pedacinho, eles ainda estavam acelerando. Acelerando a quanto? A 1 metro por segundo. Tá? Por isso que eu vejo aqui, por isso que vocês veem aí a aceleração de 1 metro por segundo. Fazendo o cálculo, tá? 15 ao quadrado, 225, 14 ao quadrado, 196, vezes 2 vezes 1 dá 2, 2 ΔS. O 196 estava subtraindo, ele passa para o outro lado da igualdade, ele estava somando, passa para o outro lado da igualdade subtraindo. E o 2 estava multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Tá? Fazendo esse cálculo aí, a gente chega no valor de 14,5 metros. Desculpa, faltou um metro aí, eu já vou colocar, tá bom? Pronto, coloquei o metro.
Próximo slide. Aí a gente tem todas as informações que a gente achou, tá? Então a distância percorrida durante o momento em que ele estava freando do motorista atento, deixa eu pegar de novo o meu apontador, tá? Era 19,6, tá? A gente calculou lá. Esse pedacinho que a gente acabou de calcular, tá? Foi de 14,5 metros, tá? E o pedaço que ele demorou para frear, né? Ó, observem que não poderia repetir, tá, a informação porque ele estava numa velocidade maior, tá? Senão a gente ia errar aqui. Então, 22,5 metros. Tá? Eu vou somar estes dois, tá? E vou subtrair por este. Tá? Então, se eu somo 22,5 mais 14,5, eu vou ter 37 metros. Então, todo esse pedação aqui, todo esse pedaço aqui, ó, tá? Eu tenho 37 metros. Beleza? É só subtrair esse 37 metros por esse 19,6, que eu vou saber o quanto a mais ele andou. Tá? Fazendo esses cálculos aí, eu tenho 14... Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 17,4 metros, beleza? Tá? Deixa eu passar o próximo slide, porque lá está mais bonitinho. Tá? A variação do espaço do motorista atento. Deixa eu pegar o apresentador, que é mais fácil para vocês verem depois. A variação do espaço do motorista atento foi de 19,6. Tá? A variação do espaço do motorista desatento foi o pedacinho que ele andou a mais os 22,5 metros que ele demorou para frear, né? Que até parar, na verdade. Né? É só fazer essa subtração, que a gente já fez lá, 17,4. Está aí o último exercício. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem. Se tiverem dúvida, pausem o vídeo, tentem fazer por conta para ver se vocês chegam realmente nesse resultado. Tá? Se eu não estou enganado, lá é a letra E, tá bom? Então, muito obrigado e boa aula para vocês aí, sábado agora, tá?